A gente convidou o advogado Rogério Duarte Silva, ele é especialista em direito público e é também o presidente da comissão da OAB que acompanha esse processo de impeachment. Doutor Rogério Duarte, muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar falando com vocês. Expectativa para o dia de hoje. As tentativas de adiar, de transferir o julgamento foram frustradas. Então, o julgamento acontece hoje. Qual é a sua expectativa? Bem, Márcia, nos últimos dias nós vimos questionamentos judiciais em relação ao rito do processo de impeachment, mas como eu já havia salientado até anteriormente, o rito que o desembargador Resler impôs ao processo, ele é um rito que estava de acordo com os precedentes que o Supremo Tribunal Federal tem sobre a matéria. E sendo assim, as medidas judiciais foram inexitosas, ou seja, não foram deferidas, e a expectativa é que o julgamento, iniciando às 9, após a leitura do voto da relatora, manifestação tanto do advogado, dos advogados que representam a acusação, como do advogado do governador, se passe a leitura dos votos. E aí, pegando como parâmetro o julgamento do ano passado, a tendência é que ele acabe ali pela tarde. Pode ser, dependendo da complexidade do caso, que a gente possa ingressar à noite, mas no processo de impeachment anterior, o julgamento mesmo do mérito acabou ali no meio da tarde, foi menor que o julgamento de admissibilidade. É uma tendência que nós esperamos também para o dia de hoje. Doutor Rogério, como é que a gente entende, por exemplo, se tiver mudança de voto? Como é que alguém que vota por uma coisa no primeiro momento pode votar por outra coisa no segundo momento? O que muda entre um primeiro momento e um segundo momento de um processo de impeachment? Bom, no primeiro momento de processo de impeachment, o que se discute é se será instaurado o processo ou não. Veja, a Alesc, lá no ano passado, ela aceitou a denúncia formulada pelos autores contra o governador Carlos Moisés da Silva. Após, foi montado o tribunal misto, composto por 5 desembargadores e 5 deputados, sob a presidência do desembargador Ricardo Resler, que preside o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e na primeira votação que nós tivemos em março, o que se discutia era: há indícios suficientes para a abertura do processo contra o governador? 6 dos 10 componentes do tribunal entenderam que sim, que era o quórum necessário. Hoje, o que vai se discutir é: o governador é culpado das acusações que foram imputadas a ele quando do oferecimento da denúncia? Ou seja, Carlos Moisés da Silva foi omisso e, portanto, cometeu crime de responsabilidade? E aí você vai ter uma análise de todo o processo, das provas que foram apresentadas, de todo o contexto envolvendo esse caso. E isso pode fazer com que um julgador que, em março, votou pela abertura do processo, hoje vote que o processo que foi instaurado não comprovou a culpa do governador. Ou alguém que, em março, votou contra a abertura do processo, vendo os autos, entenda que após toda a análise do caso e da documentação ali presente, há sim culpa do governador. Então são dois momentos distintos. No primeiro era apenas a abertura, agora é um julgamento de mérito, é um julgamento, digamos, mais profundo de todos os fatos que envolvem esse pedido contra o governador Carlos Moisés. Mas o bastidor político é muito forte, muito decisivo e muito definitivo em todo esse processo, não? Sim, o processo de impeachment ele é, por natureza, um processo político. Claro, no caso de governadores de estado, nós temos o componente de 5 desembargadores e do presidente do TJ que participam do Tribunal Misto, conforme a previsão da lei. Mas ele é um processo que há toda uma articulação política que envolve o mesmo. Então, 5 dos componentes do tribunal são parlamentares, ou seja, eles vêm do campo da política, eles vêm da atuação da política, e isso faz com que esse bastidor seja muito presente. Então, nós estamos observando, observamos desde março, essa questão de bastidores políticos muito fortes. Na última semana, isso se intensificou, e é normal dentro desse processo que, volto a dizer, tem uma natureza política. Tinha uma expectativa também de adiamento a partir do STF, que também não se confirmou. Exatamente. A proposta que o deputado Laércio Schuster, a ação que o deputado Laércio Schuster ele ingressou no STF foi considerada pelo ministro Ricardo Lewandowski como não cabível para a suspensão do julgamento, também mandados de segurança que foram propostos junto ao Tribunal de Justiça, e a expectativa é que hoje se dê, salvo se houvesse um pedido de vista, o que me parece um pouco difícil. Claro, quem vai deliberar isso é o tribunal, quem sou eu aqui para antecipar uma decisão do tribunal, mas me parece um pouco difícil, até porque todos os documentos foram anexados ao processo com bastante
antecedência. E, inclusive, a recente manifestação do Ministério Público ocorrida nessa semana, a defesa conseguiu questioná-la no Conselho Nacional do Ministério Público, tornando esse julgamento talvez não tão impactante para fins do dia de hoje. O fato de outros órgãos como o TCE, enfim, terem isentado de culpa o governador afastado Carlos Moisés, tem alguma influência, algum indicativo para o que vai ser decidido hoje? Depende de como os julgadores vão entender essas manifestações, porque são questões distintas. Os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, eles têm uma visão do caso, mas não necessariamente uma visão sobre o crime de responsabilidade. Então, são questões distintas. Agora, é claro que para a defesa do governador, são argumentos muito fortes para mostrar o quê? Olha, o caso já foi analisado por instâncias de controle e nenhuma delas encontrou nenhum vínculo do governador Carlos Moisés com os ilícitos praticados na compra de respiradores. E aí esse é mais um argumento para levar ao tribunal, para que o tribunal possa aí fazer o seu juízo de valor e, no entender da defesa, esse juízo de valor deveria ser pela absolvição do governador afastado Carlos Moisés da Silva. Doutor Rogério, o senhor é presidente da comissão da OAB que acompanha, né? Vocês vão estar lá? Como é que é esse trabalho da OAB? Como é que é esse acompanhamento da OAB? Bem, a OAB, desde o primeiro momento, por decisão do presidente Rafael Horner, acompanhou o processo pela importância que o processo tem para a sociedade catarinense e até para a defesa da Constituição. A OAB foi, em todo o processo, digamos assim, uma ouvinte dos fatos narrados, acompanhando a legalidade, acompanhando a regularidade, atuando na defesa das prerrogativas dos advogados, tanto os autores são, inclusive, compostos por advogados, o governador tem advogado também constituído para a sua defesa, e a atuação da ordem é justamente acompanhar e zelar pela legalidade, que no caso aqui de Santa Catarina, na presidência do desembargador Ricardo Rezer, foi muito bem conduzida. Nós vamos acompanhar a sessão virtualmente, a OAB não é parte no processo, então ela não intervém no julgamento, ela acompanha, mas não intervém. Então nós vamos acompanhar virtualmente, a sessão será virtual pelas questões sanitárias que nós temos em Santa Catarina, mas nós vamos estar durante todo o julgamento acompanhando os votos, vendo todo o desenrolar que nós vamos ter no dia de hoje. Doutor Rogério Duarte, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela entrevista, ótimo dia de trabalho, que será um dia intenso. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Márcia, pelo convite. Um bom dia para nós. Obrigado. Obrigada ao senhor.